Olha, todo mundo já passou por aquele momento, sabe? O tal do eureka. Aquela ideia que chega de repente cortando toda a confusão como se fosse um raio. É sobre a psicologia por trás desse estalo que a gente vai conversar hoje. Vamos usar o símbolo do as de espadas para entender não só o brilho, mas também o perigo que existe na clareza mental. É exatamente isso. Pensa num nevoeiro bem denso, onde não se enxerga nada. E aí, do nada, tudo se dissipa. A dúvida, a incerteza, tudo vai embora. E no lugar fica uma verdade, ali, nítida, que não dá para negar. Esse é o poder do nosso intelecto em sua forma mais pura, sabe? É a capacidade de enxergar a verdade, mesmo que ela não seja lá muito confortável. Pois é, mas aí que está o ponto. Toda lâmina tem dois gumes, não é verdade? Essa mesma clareza que liberta, ela também pode se tornar uma arma. A mente que ilumina é a mesma mente que pode ferir. E é justamente essa dualidade, esse jogo de luz e sombra, que a gente vai investigar a fundo agora. Ok, vamos começar pelo lado bom da coisa, pelo lado luminoso. O que de fato acontece quando a mente desperta? Como é que essa clareza toda nasce e principalmente para que ela serve? Imagina que é o nascimento da consciência mental mesmo. É como se a mente de repente olhasse no espelho e percebesse: uau, eu consigo discernir as coisas, eu consigo dar nome para a realidade. E aqui tem um ponto fundamental que precisa ficar bem claro. Isso não tem a ver com o que se sente, mas sim com aquilo que se sabe que é a verdade. E aí, com essa nova capacidade, vem umas ferramentas. E que ferramentas? A habilidade de separar o que é essencial do que é só ruído, sabe? A força para tomar decisões claras, de cabeça erguida, mesmo quando tudo está pegando fogo. E talvez o mais difícil de todos, a coragem de olhar a realidade de frente e de falar a verdade. E isso nos leva a um ponto crucial. O as de espadas não promete conforto, promete verdade. É isso. Ter clareza mental nem sempre é um passeio no parque. Muitas vezes, na verdade, ela nos obriga a encarar umas realidades que a gente preferia, sinceramente, deixar guardadas na gaveta. O objetivo aqui não é se sentir bem, é enxergar as coisas como elas são. Bom, agora a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. Vamos explorar a sombra dessa espada. O que acontece quando essa mesma clareza mental vira de fato uma arma? Quando a verdade deixa de ser uma ferramenta de libertação para se tornar uma forma de ataque. Aqui a gente vê bem essa divisão. O discernimento, que é algo saudável, vira um julgamento frio e implacável. A lucidez se transforma em rigidez, sabe? Aquela teimosia. A honestidade, que deveria construir pontes, vira uma arma para ferir os outros. E a mente, em vez de organizar, ela cria uma fortaleza. Ela corta conexões em vez de criar. E como é que a gente reconhece essa sombra no dia a dia? Bom, ela aparece como aquela necessidade compulsiva de estar sempre certo, transformando qualquer conversa num debate. A comunicação fica seca, cortante. A pessoa tem uma dificuldade enorme de ouvir os outros e usa a lógica como se fosse um escudo, só para se proteger daquela bagunça, daquela vulnerabilidade que são as emoções. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. A mente se arma para não sentir. É exatamente isso. A clareza vira uma armadura. O intelecto não é mais usado para entender o mundo, mas sim para se proteger do mundo. É uma forma de evitar a vulnerabilidade a qualquer custo. Tá, então como é que a gente escapa dessa armadilha? A boa notícia é que existe sim um caminho para usar essa espada com sabedoria. Vamos ver agora como integrar essa clareza toda sem sair por aí causando violência. A chave de tudo aqui é intenção. O primeiro passo é esse. Use o pensamento para iluminar uma situação, não para atacar uma pessoa. O segundo, use a lógica para organizar as experiências, mesmo as mais bagunçadas, e não para simplesmente negar ou descartar o que aconteceu. E o terceiro, talvez o mais importante, garanta que a clareza sirva a um propósito maior de crescimento, de consciência, e não apenas aquela necessidade de ter razão, de defender o ego. Quando isso acontece, o resultado é transformador. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna uma aliada poderosa para o nosso amadurecimento. A gente passa a conseguir pensar com clareza, se comunicar com honestidade, mas, e isso é fundamental, sem perder a sensibilidade no caminho. E no fim das contas, a gente chega nesta grande conclusão. Pensar exige coragem. A verdadeira clareza, no fundo, não é só uma questão de ser inteligente, é sobre ter a coragem de encarar a verdade. A verdade sobre o mundo e, o que é mais difícil ainda, a verdade sobre nós mesmos. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Todos nós temos essa espada da clareza em mãos. A grande pergunta que fica no ar é: que verdade essa clareza está, talvez, esperando para revelar?